O maior erro que mantém as pessoas sem dinheiro não é o salário baixo. Vocês sabiam disso? Vamos bater um papo hoje, gente, nesse vídeo sobre isso. O que impede mais as pessoas de guardar dinheiro, de economizar e conquistar os seus sonhos? É ganhar pouco ou é não economizar? Então, ó, eu tô aqui com o meu cafezinho pra fazer esse vídeo bem à vontade aqui com vocês. E espero muito que vocês gostem. Pega lá sua bebidinha também, sua pipoca e vamos pra mais um vídeo. Bom, se você não me conhece, eu sou a Dani, esse aqui é o canal Economia Doméstica com a Dani, mas eu tenho vários outros canais e o meu segundo principal é o Casa Gostosa com Dani, onde eu mostro coisas de casa. Gente, uma coisa que, assim, eu acho que 90% das pessoas que não conseguem guardar dinheiro culpam é o salário baixo, não é verdade? Eu também já tive uma época da minha vida, eu falei pra vocês que a primeira vez que eu economizei e guardei dinheiro na minha vida, que eu fiz uma poupança, eu já tinha 25 anos de idade, gente. Olha isso. Assim, eu não vou dizer vergonha, porque a gente vive, a gente erra e a gente aprende, né? Mas várias pessoas me falavam, tem que guardar, nem que seja 10 reais. Naquela época, 10 reais eu acho que seria como se fosse 100 hoje, né? Mas aí aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falava, pra que eu vou guardar 10 reais se isso não vai mudar a minha vida? É porque quando a gente é jovem, a gente não tem aquela visão de futuro, a gente não pensa a longo prazo, né? Então, hoje em dia, gente, eu penso muito diferente do que quando eu tinha 25 anos. Depois que eu casei com meu marido, então que eu melhorei, porque o meu marido sempre foi de economizar, guardar dinheiro, ter uma reserva. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês quando foi a primeira vez que eu consegui guardar meu primeiro dinheiro. Foi quando eu decidi vir aqui para Holanda, que é onde eu moro hoje. Eu vim fazer um programa que é chamado Au Pair. Para quem não conhece, tem várias agências, né? Eu acho que ainda existe, mas na minha época eu vi uma amiga minha da faculdade que ela veio fazer esse programa aqui e me interessou muito. É assim, é como se fosse uma babá, né? Você cuida de crianças, você mora na casa da família e você recebe um salário para aquilo, né? E você pode fazer um curso. Na época eu fiz curso de inglês. Então, para encurtar a história, quando eu tive esse objetivo, eu tinha assim uma razão para guardar dinheiro, gente, porque eu gastava literalmente tudo que eu ganhava. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos, então dos 15 aos 25 eu já tinha 10 anos ali trabalhando, mas eu nunca deixava R$ 1 na minha conta. Eu achava assim que, tem um dinheiro sobrando, olha só, gente, a minha cabeça como era naquela época. Eu ia procurar o que gastar. Eu chamava uma amiga pra ir no cinema, eu ia procurar uma blusinha a mais pra eu comprar. É porque a mentalidade muda muito, né? É o que mais conta. O que que uma garota, né? Garota não, já era uma mulher, né? De 25 anos. Eu não pensava, gente, eu não pensava como vai ser minha família, quando eu vou ter filho, quando eu vou me aposentar. Ninguém quer pensar nisso, na verdade, né? Só que hoje em dia a educação que eu dou para minha filha já é muito diferente. Inclusive, ela recebe aqui na escola, né? Todo jovem, toda criança aqui começa com educação financeira. Então, desde quando ela tinha uns 6 para 7 anos, eu acho, a gente começou com a educação financeira dela em paralelo com o que tem na escola. Então, às vezes a pessoa, ela vai ganhar pouco, só que ela tem a mentalidade de guardar. Eu tenho um bom exemplo dentro da minha família, que são os meus avós maternos, que eles sempre foram pessoas que foram assalariados, né? Ganhavam ali seus 2 salários mínimos, eu acho, no máximo. Só que os meus avós eram pessoas que sempre tinham uma reserva. Eles sempre poupavam, eles nunca estavam ali zerados. Em contrapartida, às vezes a gente vê famílias que ganham muito bem, só que não tem R$ 1 na conta. E ainda, além, gente, além de não ter R$ 1 na conta, está ainda devendo. Devendo em cartão de crédito, devendo em parcelas, coisas parceladas com juros altíssimos. E por aí vai, né? Então a gente vê todo tipo. Os meus avós, eu acho que por eles serem moda antiga, né?
porque eles foram criados em sítio, eles nasceram em sítio, né? Eu também cheguei a nascer em sítio, mas eu me criei na cidade. Eles não tinham essa cultura de cartão de crédito. Isso pra eles é coisa, eles viram isso quando eles foram morar na cidade, depois que eles já tinham todos os filhos deles. O filho mais novo deles já era, acho que quase adolescente, quando meus avós foram morar numa cidade. Então lá no sítio não tinha isso. Às vezes eles tinham que fazer uma colheita e guardar aquele dinheiro, administrar pelo ano inteiro, né? Acabou, acabou. O pagamento era aquele e você tinha que saber administrar o seu dinheiro. E aí, as famílias mais modernas já foram acostumadas com cheque, cartão de crédito. Não sei ainda se existe cheque, né, gente? Aqui, desde que eu cheguei aqui, há mais de 15 anos, já não tinha mais cheque. Mas eu não sei se ainda existe cheque no Brasil. Mas enfim, o cartão de crédito hoje em dia é super fácil, né? Você conseguir crédito, essas coisas. E isso acaba induzindo a gente ao gasto. Você tem que ser muito forte, ter a sua cabeça muito feita para você não extrapolar o seu orçamento, porque existem várias ocasiões que vão te convidar a gastar. Por exemplo, hoje eu tive um dia muito difícil, eu mereço sair, eu mereço comprar tal coisa. O meu salário caiu, eu vou sair, vou gastar. Quantas pessoas eu já não ouvi gente falando, dinheiro foi feito para gastar. Dinheiro não é para ficar parado em banco. Ok, a gente tem que curtir a nossa vida, mas sabe o que você pode fazer? Você pode reservar um valor daquele. Por exemplo, por mês eu vou gastar em reais, sei lá, R$ 300 para eu sair com as minhas amigas. Eu vou jantar fora, eu vou no cinema, eu vou fazer alguma coisa. Você não vai sair 2, 3 vezes por semana, se você é uma pessoa que tá querendo economizar, né, gente? É uma pessoa assalariada. Quem tá assistindo esse vídeo não são pessoas que tá com o dinheiro sobrando, que nem sabe o que fazer com o dinheiro. Então, você tem que ter esses limites. Você tendo um orçamento em mente, não, essa vez eu já saí uma vez. Quando você for convidado novamente, você vai saber que você já extrapolou o seu orçamento. E ligado a isso, a gente pode falar sobre o hábito de dizer não. A gente tem que aprender a dizer não, pessoal. Porque é assim, você vai encarar situações na sua vida que às vezes tem pessoas que elas não sabem dizer não. Elas vão ter medo de um amigo ficar chateado, ou de um amigo virar as costas para ela, ou não convidar mais. Se ela falar não, por exemplo, para um passeio, uma ocasião. Só que assim, posso te dizer uma coisa? Depois a fatura do seu cartão, quem vai pagar vai ser você, não vai ser o seu amigo. Então, assim, eu acho principalmente quando você é casado e você tem família, você tem que ter as suas prioridades, né? Assim, não vai dar pra você ficar falando sim pra tudo. Você pode até falar, só que aí vai chegar uma hora que o seu orçamento ele vai estar estourado. Se você é solteiro, aí é uma outra história, né? Mas quando você é casado, você tem a sua família ali, você tem os seus compromissos, você já tem as suas contas, seus boletos, os objetivos que você quer alcançar com seu marido, ou com a sua esposa, ou com os seus filhos. Então, se a pessoa ficar chateada, é porque ela não era realmente sua amiga. Ou então ela pode até se motivar com a sua atitude. Se você falar assim, olha, fulana, não, hoje eu não vou sair porque eu tenho um orçamento, eu não gasto assim deliberadamente. A pessoa pode até se motivar e falar, poxa, que legal, eu vou fazer isso também, eu vou criar um orçamento pra mim. Porque às vezes a gente tá com tédio, a gente não sabe o que fazer e a gente quer sair. Só que, gente, põe uma coisa na cabeça, você saiu, você gasta. Não tem como, só se você for dar uma caminhada. Caminhada é grátis. Mas se você for sair com amigas, principalmente, você vai gastar. Você sempre vai gastar. Então, assim, falar não é uma coisa muito importante. Ter aquele seu planejamento, saber o quanto você pode gastar com a diversão, mesmo porque se você sai, você se diverte, o seu marido também quer fazer as coisas dele, né? E um casal trabalha ali junto. Os dois estão ganhando, os dois estão gastando. Pelo menos é aqui em casa, né? Depende de cada situação familiar. Mas é isso, você saber se impor, você não se importar com o que vão pensar de você. Porque amigo que é amigo de verdade não vai se importar.
Ele vai falar assim: ah, vem aqui em casa, então vamos se reunir aqui em casa, ou vamos dar uma volta no parque. Ele não vai querer, porque simplesmente, gente, você pisou fora da porta, lanches sem planejamento levam muito seu dinheiro. Aí você passa, você vê um vestido, ai, nossa, amei essa estampa, e se depois não tiver mais? Aí você vai e pega aquele vestido, você vê blusa, você vê bijuteria, você vê coisas para casa. Às vezes, em passeios assim, você se empolga mais a comprar e a consumir do que se você estivesse sozinha. E por incrível que pareça, gente, tem pessoas que elas têm vergonha de sair com amigas, amigos também, né? Não sei como é no caso dos homens, mas mulheres eu percebo que tem vergonha de todo mundo tá comprando e ela não comprar nada. Porque é tipo assim, ah, mas só eu que não vou comprar? Todo mundo tá comprando, né? Só que você tem que ir pela sua própria cabeça. Você tem o seu orçamento definido com o seu marido. Você não sabe quanto a sua amiga tem na conta bancária dela, você não sabe quanto ela ganha. Você não sabe como ela paga as contas dela, mas as suas você sabe. Gente, eu tenho algumas dicas aqui para você parar suas compras por impulso. Você vai pensar, um exemplo, você passou, viu um colar, lindo, que você acha que você não pode deixar ele para trás. Você vai pensar, já tenho algo parecido em casa? Preciso mesmo disso? É uma necessidade? Eu preciso ou eu quero? E você vai esperar no mínimo 24 horas. Vai para casa, vai pensar e você vai ver como 99% das vezes você não vai comprar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Foi ontem mesmo, eu tava na loja de usados, até eu soltei o vlog lá no meu outro canal, Casa Gostosa com Dani. Aí eu e minha filha fomos lá, né? Minha filha foi ver alguns anéis que ela tava querendo. E, gente, o óculos já era usado. Já tava super barato, acho que era R$3,50, um óculos de sol super bonito. Ele tinha uma armação assim, tipo amadeirada, sabe? E aí, pessoal, bateu aquele impulso, né? Ai, nossa, R$3,50, tá lindo esse óculos, né? Modelo exclusivo, eu não vou achar esse óculos em lugar nenhum. Mas aí, eu respirei fundo, eu dei uma volta na loja. Essa é uma tática, você dá uma volta. E eu pensei, não, eu já tenho 2 óculos de sol em casa. Tipo, pra que eu vou comprar mais esse, gente? Se eu já tenho 2. Eu até lembrei agora uma história muito engraçada de uma moça que eu conheci uma vez da Dinamarca, quando eu era solteira ainda, fazendo inclusive o programa de au pair aqui. A gente se conheceu numa viagem, né? A gente tava em Roma e a gente tava hospedada no mesmo local. E aí a gente comentando sobre moda e tal, e ela falou assim, ah, eu só tenho um óculos de sol. Aí eu falei, nossa, só um, né? Aí ela, sim, eu só tenho um rosto. Eu nunca me esqueci disso, gente. E eu pensei depois, não é que ela tá certa? Você só vai usar um de cada vez, então é o essencial, né? Algo além disso é extra, gente, é excesso, é luxo, que a gente pode ter sim. Mas se isso, aí eu pensei, não, R$3,50. Não é tão pouco assim, eu compro várias coisas com esse dinheiro. Então, pessoal, não importa, não tem problema nenhum se as pessoas vão te rotular de mão de vaca, de econômica, de ai, fulano não curte a vida, porque você sabe das suas prioridades. Você sabe se você tá planejando uma viagem, você sabe. Cada um tem os seus objetivos, gente. Tem pessoas que querem se aposentar antes do tempo. Tem pessoas que querem simplesmente parar de trabalhar quando der na telha. Tem pessoas que querem quitar a casa onde elas moram. Tem pessoas que querem quitar um carro que às vezes comprou por juros super altos, abusivos, e a pessoa tem aquela meta. Então, assim, você não se importar com o que os outros pensam de você também já é uma grande virada de chave. Porque assim, realmente não importa, quem paga suas contas é você, todos nós somos adultos, né? Ninguém vai chegar pra você e falar, ó, fulano, me dá aqui todos os códigos de barra dos seus boletos desse mês que eu vou pagar pra você, tá? Ninguém vai fazer isso por você, tá dependendo de você e das pessoas que moram na sua casa. Então, pessoal, comenta aqui embaixo se você conhece alguém, assim, uma história de superação que a pessoa ganhava muito pouco e ela conseguiu conquistar vários objetivos. Eu amo esses documentários
de pessoas que tinham, assim, salários super simples e conseguiram alcançar vários objetivos que, às vezes, pessoas que ganham relativamente bem, elas acham que o dinheiro nunca é suficiente. Receber um aumento salarial, aí vai aumentando o padrão de vida, aumentando, 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 até a pessoa estar super endividada. Então, comenta aqui que eu vou adorar saber e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo no coração de todos e até mais! Bom, gente linda, muitíssimo obrigada por você ter assistido mais esse vídeo até o final. E agora eu te convido a assistir um desses dois aqui que você ainda não tenha assistido. E muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui me visitar. Até o próximo!